Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Meu nome é Elaine, sou professora dos juniores. A sala é de 9 a 10 anos. Seja bem-vindo para mais uma EBD do Jardim Amanda 2. Bom domingo a todos! Crianças, vamos começar com uma oração? Faça aí o seu pedido de oração no seu lar. Oremos. Senhor Jesus, aqui estamos, Pai, nessa manhã, te pedindo as tuas bênçãos, a tua graça, Senhor. Seja conosco, nos ajude, nos auxilie, Senhor Jesus, nas nossas necessidades. Ouve e atende a cada pedido de oração de cada criança, Senhor Jesus. Supre as necessidades dos teus filhos, Pai. Assim te pedimos, te agradecemos. Fica conosco, Senhor. Amém. Crianças, estamos na 11ª lição, na lição de número 11. Já está acabando o nosso trimestre, crianças. E a lição de número 11 tem por título: Felizes os que são firmes em servir. Crianças, o nosso memorizando está em 1 Coríntios. Isso mesmo, lá no Novo Testamento, criançada. Vamos abrir a nossa Bíblia? 1 Coríntios 16, 13, que diz assim, ó: estejamos alerta, fiquem firmes na fé, sejam corajosos e sejam fortes. E aí, crianças, vamos ser fortes? No momento em que estamos vivendo, temos que ser mais firmes na fé do que nunca. E isso foi o que o apóstolo Paulo deixou pra gente lá em Coríntios. Sejam firmes na fé. Vamos ser nessa manhã? Vamos fortalecer a nossa fé a cada dia, a cada domingo, assistindo a nossa escola dominical, se alimentando da palavra de Deus. Porque isso, crianças, também nos ajuda a ser mais fortes, mais firmes na fé. O objetivo da nossa aula é que vocês entendam que tenhamos que ser firmes na fé até o fim, crianças. Hoje a nossa história se passa com o apóstolo Paulo. Esse aí, na imagem que vocês vão ver. O apóstolo Paulo, ele fez várias viagens. Ele era um missionário. E ele viajou o mundo pregando o evangelho de Jesus Cristo. E com isso, ele fundou várias igrejas. Era comum Paulo escrever epístolas. Vocês sabem o que é uma epístola? Uma epístola é uma carta pequena que trazia orientações aos crentes da igreja com respeito a alguns assuntos. Uma certa vez, o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, dizendo que os irmãos deviam ser fortes e firmes na fé, nunca deixarem a obra do Senhor. Paulo passou muito tempo. Crianças, historiadores dizem que Paulo passou 1 ano e 6 meses nessa igreja, pregando o evangelho na cidade de Corinto. E com isso ele construiu uma grande igreja. E Paulo passou um tempo naquela cidade anunciando o evangelho de Jesus Cristo. E como resultado deu essa igreja linda e fervorosa. Mas, como Paulo era um missionário, continuou sua viagem em rumo à Ásia. Depois de algum tempo, crianças, Paulo teve notícia da igreja de Corinto. Uma notícia não muito boa. Ele teve a notícia que os irmãos estavam brigando entre si, um querendo ser melhor que o outro. Vê se pode. Estavam fazendo coisas erradas que não agradavam a Deus. Era como se fosse assim, ó. A irmã que canta achava que era superior ao irmão que ensinava. E o irmão, então, que cantava e ensinava, nossa, se achava melhor do que todos. Era bem assim que estava acontecendo na igreja de Corinto. E com essas atitudes dessas pessoas, vocês sabem o que aconteceram? Muitas divisões na igreja.
Existia um grupinho aqui, um grupinho ali, outro grupinho lá. E Paulo ficou sabendo dessa notícia. E com isso, ele escreveu uma carta, com a intenção de lembrá-los que eles eram santos. Você lembra que eu já falei para vocês o que é ser santo? Santo é ser separado do mundo. Paulo escreveu essa carta para lembrar deles que eles eram santos, que essas atitudes de inveja, de superioridade, não eram atitudes de pessoas de Deus, que eles deviam sim viver unidos, como a igreja de Cristo é. Na carta de Paulo, Paulo explica que cada um tem uma função na igreja. Ele exemplificou como a igreja fosse uma grande plantação. Um planta, o outro rega e Deus é quem dá o crescimento. Esse versículo, abre lá sua Bíblia, a gente vai ver ele em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Vamos lá? Abre sua Bíblia, crianças. Olha, eu vou dar um tempinho para vocês. Abriu? Vamos lá ler? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Com isso, crianças, ele queria explicar que temos que ser unidos. Não adianta um plantar e o outro não regar. Não é verdade? Então, cada um tem a sua função na igreja, sem desmerecer o seu amigo, o seu próximo. Às vezes, um toca na orquestra e o outro canta no grupo. Cada um com a sua função na igreja. Tem uns que canta, tem outros que prega. Tem outros que limpam a igreja. Cada um com a sua função, sem desmerecer nenhuma das partes. E sim, temos que ser unidos. Paulo também ensinou que Deus recompensa cada um conforme a sua obra. Isso significa que somos companheiros de trabalho e não uma competição a nossa igreja. Quando trabalhamos desunidos e buscamos o nosso próprio interesse, crianças, isso nos deixa fraco. E quando criamos essa brecha, crianças, nós ficamos mais fácil do inimigo entrar nas nossas vidas e isso vai cada vez nos enfraquecendo. Por isso que Paulo deixou essa carta para a igreja de Coríntios, que precisamos ser unidos, precisamos ser santos, separados do mundo. E sim, crianças, nós temos que ser inabaláveis na nossa fé. Ainda mais nos dias atuais, né, criança? Ainda mais nessa quarentena, na fase que estamos vivendo, que as crianças abaixo de 12 anos não podem ir na igreja. Mas crianças, não se abale com isso, não se enfraqueça, sabe por quê? Porque você pode sim, do seu lar, ter uma fé inabalável. Sabe como? Leia sua Bíblia, cante louvor, porque Deus recebe o louvor. Ore, assista a escola dominical, assista os cultos online. Isso vai fortalecer a sua fé. E quando estamos mais fortes, não criamos brecha para o inimigo entrar na nossa vida. E estando forte, a gente não dá lado para os ciúmes, para a inveja, assim como a igreja de Coríntios estava. Eles ficaram fracos, porque eles começaram a ficar arrogantes, tendo inveja, tendo ciúmes. Isso não agrada a Deus, crianças. Por isso, crianças, nós temos que ter a nossa fé fundamentada em Cristo Jesus. Porque Ele sim foi um exemplo de cristão. E Ele nos deixa aqui, ó, crianças, na sua palavra, Ele nos deixa o ensinamento de como sermos um verdadeiro cristão. Lembra que a gente está nessa lição aprendendo sobre servir a Deus com alegria? Nada mais é as atitudes, o caráter de um cristão, o que a gente tem que ter. Vamos relembrar o que a gente tem que ter nas nossas atitudes, no nosso caráter como cristão? Nós temos que ter prazer na lei do Senhor.
Nós temos que confiar no Senhor. Nós temos que reconhecer que somos pobres e dependentes de Deus. Temos que ter felicidade em chorar, porque felizes os que choram aos pés do Senhor, porque eles serão consolados. Felizes são os humildes de coração. Humildade é um fruto de um cristão. Felizes o que tem fome de justiça. Felizes os que são misericordiosos. E aí, criança, você é misericordioso? Felizes os que são puros de coração. E no seu coração, Jesus, ele pode entrar? Ele pode habitar? Felizes os que trabalham pela paz. Felizes os pacificadores, aqueles que não arrumam encrenca. Felizes os que são perseguidos. Lembra a aula passada? Que aula abençoada da irmã Doca. Felizes os que foram perseguidos da igreja primitiva, lembra? Nós, nos nossos dias, sofremos sim perseguições. Porque, querendo ou não, crianças, na aula de hoje, como a nossa plataforma está na internet, então existem milhões de pessoas. Querendo ou não, nós estamos debatendo com essa pessoa, estamos disputando 15 minutos da sua atenção, do seu espaço. É uma batalha espiritual também, não deixa de ser. E agora, felizes os que são firmes em servir. Vamos orar nessa manhã para o encerramento da nossa aula. Deus abençoe vocês, que ficamos firmes na fé, que sejamos corajosos. E a nossa fé tem que ser fundamentada em Cristo Jesus, tá bom? Vamos orar para o encerramento dessa aula? Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, nessa manhã, pela palavra maravilhosa que o Senhor nos preparou, Jesus. Entendemos, Pai, que temos que ser firme nos dias atuais, com tantas opções, com tantos pratos que o mundo nos oferece. Temos que ser santos, separados, Pai. Nos ajuda, Pai, a ser firmes, perseverantes na Tua palavra, Senhor, porque nós cremos, Pai, que a Tua recompensa é maior. Assim te pedimos, te agradecemos. Amém. Que Deus abençoe vocês, crianças. Tenha um domingo abençoado, uma semana abençoada e próspera. E não se esqueça de deixar sua presença lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Contamos com vocês. Beijo. Tchau.